Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Hoje estamos na nossa 7ª lição dessa revista, que tem como tema Deus age contra o pecado. O nosso textuário de hoje se encontra em Gênesis 18, 20 e 21, que diz assim: Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde com esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Esse é o nosso textuário de hoje. Os nossos objetivos da nossa lição de hoje são compreender que Deus cumpre suas promessas, as promessas que Ele nos faz, independente das circunstâncias humanas. Entender que o agir de Deus não está vinculado com o tempo humano, que Deus não compactua com o pecado, ter paciência para esperar o tempo de Deus responder à oração, interceder em favor de outras pessoas e não se contaminar com o mundo. Esses são os nossos objetivos dessa lição de hoje. Vamos fazer uma oração e logo em sequência damos início ao nosso estudo. Pai querido e amado, eu te louvo, ó Pai, e te agradeço por todo o teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado pelos teus livramentos, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, em nos amar, ó Pai, em nos salvar, em nos redimir, em deixar a tua palavra para que possamos estudá-la, compreender, Senhor, e te conhecer ainda mais, Senhor. Nos ajuda nesse momento, Senhor, durante essa aula, Pai, fala aos nossos corações, que possamos sair mais conhecedores de ti e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 15, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, não é? E um trecho dessa oração, que é o verso 15, nossa lição aqui nos traz, que Jesus diz assim, ele rogando pelos seus discípulos, ele diz: não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre, os guarde do mal. Nessa oração aqui, Jesus está pedindo ao Pai, né, que tirasse os seus discípulos, que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do maligno. Né? Jesus roga para que sejamos guardados do mundo, estando no mundo, não é? Porque nós vivemos no mundo, não é? Mas nós não somos daqui, nós não praticamos as coisas que o mundo pratica. E Jesus então roga para que Deus nos guarde, para que Deus nos dê livramento estando no mundo, não é? Não precisa nos livrar do mundo, mas precisa nos guardar estando no mundo. E esse mundo aqui é o sistema, né? São os valores que contrapõem os valores de Deus. É o reino das trevas, é a cosmovisão contrária a Deus de casamento, de criação de filhos, de dinheiro, de amizade, de interesses. Não é o mundo, é o sistema que não leva em conta os valores de Deus. O mundo, então, está a todo instante tentando nos capturar, né? Tentando nos convencer que a verdade deles é melhor do que a verdade descrita na palavra do Senhor. E nós não temos que agir como o mundo age, né? E também não temos como fugir do mundo, não temos como fugir dele. E Jesus então roga para que Deus nos livre do maligno, né? Mesmo estando aqui no mundo, para que nós possamos viver aqui sem nos contaminar com o mundo, para que os servos de Deus se mantenham ilesos no meio dessa geração corrompida e pecadora. E é o que vamos estudar hoje, né? A história de Abraão, de Sara, das filhas de Ló, não é? Isso que vamos estudar hoje na nossa revista. Vendo como eles se corromperam com a geração deles, como se eles se guardaram da geração deles, não é? E vemos aqui que Jesus roga por nós, não é? Roga por nós como discípulos dele, para que sejamos guardados do maligno, mesmo estando no mundo, não sermos corrompidos com esses valores, não é? Não sermos contaminados. Somos luz, logicamente que o mundo logicamente que nós chamamos a atenção por sermos luz, né? Uma luz no meio das trevas, chama a atenção e por vezes querem nos convencer, por muitas vezes,
em que não estamos no caminho certo, querem nos contaminar, não é, com seus valores corrompidos. E é isso que vamos estudar hoje, não é? Vamos ver como que isso se deu na vida de Abrão, na vida de Sarai, de Ló, suas filhas, sua esposa. E o primeiro tópico aqui da nossa lição diz: entre a bênção de Deus e os costumes da terra. Isso está em Gênesis 16, capítulo 16, do verso 1 ao 16. Entre a promessa de Deus a Abraão, não é, de dar um filho a ele, e Isaac nascer, passou em média ali 25 anos. Passou cerca de 25 anos. Então, Abrão já era velho quando recebeu, Abrão e Sarai, né, já eram velhos quando receberam a promessa e ainda tiveram que esperar esse tempo de 25 anos. E a nossa lição questiona, o autor da nossa lição questiona, mas por que demorou tanto? Não é? Por que teve que demorar tanto, já que eles eram já idosos, não é? E daí a nossa lição responde que o autor relata que ele gostaria de ter essa resposta. Até mesmo porque, segundo ele, isso nos confortaria mais, né? Isso nos deixaria mais seguros enquanto esperamos, não é? Pela conversão de uma pessoa, ou pela cura de uma doença, ou pela solução de uma crise que enfrentamos. Às vezes esperamos também, esperamos tanto, né? Que parece até que Deus esqueceu, né? Leva-se tantos anos esperando alguma situação, alguma resposta, não é, por alguma coisa que se espera, que parece até que Deus esqueceu daquilo que nós oramos, daquilo que nós pedimos, daquilo que estamos esperando. E o autor diz que a Bíblia não traz uma explicação para isso, que a nossa fé, ela é posta à prova, visando o nosso crescimento. Lembra que estamos aqui, não é, e estamos caminhando para a perfeição. E o meio pelo qual que Deus também usa, um dos meios pelos quais Deus usa para o nosso crescimento espiritual, não é a aprovação, é essa espera, é a dependência em Deus, não é? Por muitas vezes Deus aguarda um tempo, tem um prazo determinado para as coisas acontecerem, para que nós estejamos prontos para receber aquilo no tempo certo, no tempo que Deus determinou, no tempo fixado por Deus. E foi assim com Sarai e com Abrão, né? No verso 21, capítulo 2, não é, quando ele já tinha o nome de Sara, a Bíblia nos relata que Sara ficou grávida, né, e deu à luz a um filho, Abraão, né, que ele já tinha mudado o nome, na sua velhice, e diz que foi no tempo determinado que Deus tinha falado. Então eles receberam, demorou 25 anos, não é? Eles já eram velhos, mas como vemos, Deus fala, né? Ele mesmo fala quando ele comenta que Sara vai ter um filho daqui a um ano, quando ele voltar, e Sara está na porta, e Sara escuta, ri, e em seu coração ela chega a duvidar e pensa: como? Já sou velha, já não tenho mais os costumes das mulheres. Mas Deus sabia que para ele nada é impossível. Inclusive ele fala: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não é? Ele sabe que ele pode todas as coisas, e nós sabemos também, mas pela nossa humanidade, pelas nossas limitações humanas, nós chegamos ao ponto de duvidar: será mesmo que Deus pode fazer? Não é? Será mesmo que Deus vai fazer? Então vemos aqui que é no tempo determinado, é no tempo certo. E quem determina esse tempo certo é Deus. Quem fixa esse tempo é Deus, não é? E a nós cabe esperar e ter a certeza de que Ele pode todas as coisas. Não é? Que não há nada limitado para Ele. Não há nada que Ele não possa fazer. Deus tinha já fixado na época que fez a promessa, né? Há 25 anos atrás, Ele tinha já fixado que seria nessa época fixada por Ele mesmo, determinada por Ele mesmo. E assim é conosco, não é? Não é no nosso tempo, é na época fixada por Ele. Precisamos esperar sabendo que Deus faz no seu tempo. Nós precisamos percorrer um caminho, né? O caminho que Deus criou para a nossa história. Em Salmos, né, que eu gosto muito de Salmo 139, quando diz que quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito e determinado todos os dias da nossa vida.
Então há um tempo certo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes, não é? E Deus é quem determina esse tempo. Deus é quem fixa o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa história. E uma história escrita por Ele mesmo, não é? Então as coisas têm tudo data marcada. E cabe a nós esperar e confiar e depender, sabendo que Deus tem os seus planos e os seus planos são infinitamente melhores do que os nossos. Não adianta criar atalhos, não é? Se fizermos isso, traremos confusão para a nossa história. Foi o que Sarai, né, na época que era Sarai e Abraão, fizeram, não é? Com Agar. Eles então tentaram ali de uma forma criar, né, um atalho, facilitar para Deus alguma coisa. E daí eles trouxeram sim confusão para a sua história. E da mesma forma é conosco, não é? Quando nós então tentamos fazer alguma coisa por nós mesmos, pela nossa capacidade, achando que podemos facilitar alguma coisa para Deus, porque para Ele está difícil demais, não é? Quando a gente sabe que Deus pode todas as coisas. E não precisamos só falar isso, não é? Mas precisamos entender de fato e confiar que Deus pode todas as coisas, porque Ele pode. As coisas têm um tempo determinado para acontecer e esse tempo é determinado por Deus. Não é? As coisas vão acontecer quando elas tiverem que acontecer. E não adianta a gente querer, né, que aconteça agora no nosso tempo, porque nós não somos os escritores da nossa própria história. Como dizem Salmos, o salmista diz no Salmo 139, não é? A nossa história já está escrita e determinada. Todos os livros, todos os dias da nossa vida estão escritos e determinados no livro de Deus. Então Deus faz os seus planos e Ele cumpre os seus planos. E se nós tentarmos ajudar de alguma forma, traremos confusão para a nossa vida tentando antecipar as coisas. Precisamos andar por fé, não é? Por muitas vezes a gente fala muita coisa, não é? A gente lê a Bíblia, a gente entende, mas na hora da gente praticar, né? Na hora de viver aquilo ali, nós temos uma dificuldade enorme de fazer isso. E precisamos andar por fé, não é? E Sara, né, na época de Sarai, ainda tentou antecipar as coisas. E já tinha se passado 10 anos que Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha feito a promessa a Abraão, né? Passaram-se 10 anos e nada de se cumprir. Então Sarai pensou, né? Talvez eu possa dar uma ajudinha. Quem sabe a promessa de Deus não foi só para Abraão, né? Talvez eu não estivesse na história. Já que aqui o costume da sociedade é os homens ter várias mulheres, né? Abraão tinha uma mulher só. Né? Assim como Noé, que tinha uma mulher só, os filhos de Noé também tinham uma mulher só, né? Só entraram na arca. Eles não tinham várias mulheres, apesar de ser um costume da sociedade que eles viviam. E era a mesma coisa com Abrão, né? Abrão só tinha Sarai. Mas daí Sarai pensou, já que o mundo vive assim, né? Quem sabe Deus não prometeu só para Abrão? Talvez eu não esteja envolvida nessa promessa, então eu vou facilitar. Eu vou dar a minha serva, Agar, né? E Abrão então coabita com ela gera filhos, e aí a promessa de Deus se cumpre, né? Só que eles eram casados, né? E a Bíblia diz que quando se casa é uma só carne. Então, se Deus prometeu uma coisa para Abrão, Sarai estava envolvida na promessa de Deus, porque eles são um só, né? Eles são casados. Então, Deus, quando faz a promessa para um dos cônjuges, o outro certamente está envolvido, porque é um só, é uma só carne. Então, Sarai foi, deu a sua serva, né, Agar. Quando Agar, então, engravida, começa a desprezar Sarai, né, começa a se achar muita coisa e começou a desprezar Sarai. Aí Sarai fica com raiva de Abraão. Olha a confusão. Sarai fica com raiva de Abrão, né? E aí chega para Abrão e diz, aí, o que é que eu vou fazer? Que caia sobre você o que ela tá fazendo comigo. Né? E daí Abrão diz, a serva é tua, faz o que tu quiseres com ela. Mas ela estava grávida de quem? Ela estava esperando um filho de quem? De Abrão. Olha a confusão. E daí Sarai começa a humilhar Agar, que Agar foge para o deserto grávida do marido dela, não é? E ela foge para o deserto então, e por misericórdia, né? Um anjo visita então Sarai ali,
né? Sarai não, Agar, que estava lá no deserto, junto a uma fonte, um anjo então aparece e diz a ela que ela vai ter um filho, né? E diz a ela que é um menino e que vai se chamar Ismael. E então faz ali um conselho, né? Dá um conselho para Agar, diz, ó, volta lá para tua serva e se humilha, que aí ela vai te aceitar, né? Baixa a tua bola, Agar, também não é assim, né? Então o anjo ali ajuda a resolver a situação e então Agar volta para casa. Mas imagina, para Abraão a situação, né? Para Abraão ter uma mulher que tinha um filho dele no ventre ter que ir embora, né? No deserto, grávida, sozinha. Mas o Senhor teve de misericórdia para conosco, para com ela, não é? E ali vai e tenta resolver aquela confusão armada por eles mesmos, né? Por Sarai e por Abrão. E daí diz a ela para ela voltar, pedir perdão à sua serva. E tudo começa a melhorar um pouco mais. E mesmo assim é na vida da gente, né? Quando a gente tenta resolver alguma coisa por nós mesmos, sem pedir orientação a Deus, tentando facilitar alguma coisa, só trazemos confusão para a nossa vida. Assim como foi esse exemplo aqui, não é? De Abrão, Sarai e Agar. Agora aqui no tópico 2, né, da nossa revista, diz a bênção confirmada por um sinal. Isso está baseado em Gênesis 17, agora vamos para o capítulo 17, do verso 1 ao 27. Agora meio que se conclui, não é? O pacto que Deus começou lá no capítulo 15, no verso 18, com Abraão, quando Deus então inicia esse pacto, essa aliança com Abraão, né? Começa a fixar, fazer esse pacto com Abraão. E agora no capítulo 17, então se dá a confirmação e o final desse pacto, não é? Então Deus confirma esse pacto com Abraão aqui do capítulo 17, do 2 ao 14, não é? Deus se apresenta a ele como todo-poderoso, que ele vai ser pai de uma grande nação, e ele creu, né? Mesmo não tendo filhos, né? Na época ele tinha um só, né? Ele tinha Ismael, mas mesmo assim ele creu que ele seria o pai de uma grande nação, porque Deus apareceu para ele como um Deus todo-poderoso. E inclui então a multiplicação, né, da sua descendência, como vemos aqui do verso 2 ao o verso 2, o verso 4, o verso 6, o verso 8. Vou ler só o 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa, apesar de ele ter só Ismael. Ele creu, não é? No verso 4 diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Não é à toa que Abraão é o pai da fé. No verso 6 diz assim: farei com você que seja extraordinariamente fecundo. Um homem que tinha um filho só, né? De você farei surgir nações e reis procederão de você. E Abraão creu, né, em seu coração, e isso foi imputado para a justiça, como diz Paulo. No verso 8 diz assim: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como prioridade perpétua, e eu serei o Deus deles. Então Deus deixa claro aqui que vai surgir de Abraão, né? De Abraão que vai surgir a nação, né? A nação de Deus, e Deus será o povo deles. Deus será o Deus desse povo, do povo que virá a partir de Abraão. Então vemos aqui também a doação da terra de Canaã, né, como acabei de ler, que Deus dará então para ele a terra de Canaã, né, como propriedade perpétua. E também vemos a instituição da circuncisão como um sinal do pacto, né? O sinal do pacto seria a circuncisão, como vemos aqui no verso 9, que Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que vocês guardam entre mim e vocês, você e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como um sinal da aliança entre mim e você. Então, o sinal da aliança feita entre Deus e Abraão seria a circuncisão de todo a pessoa do sexo masculino que estivesse com ele,
não é? E a aliança seria feita, essa seria o sinal, não é? Do pacto. Então a escolha de Ismael também, né? Nós vemos aqui a escolha de Isaac, de Ismael não, a escolha de Isaac como filho herdeiro do pacto. Aqui no verso 19, Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para com a sua descendência. Então vemos aqui que Deus deixa claro agora, não é? Que eles como um casal, eles como unidade. A promessa feita a Abraão também era estendida para Sara, e Sara, por alguma razão, ela achou que pudesse facilitar e que a promessa seria feita apenas para Isaac, tentando ali facilitar, ajudar Deus de alguma forma. E agora o Senhor deixa claro que ele vai ter sim o filho da promessa, ele vai ter com a esposa dele, que é Sara, não é? E vai chamar ele de Isaac. E com Isaac, então, ele vai estabelecer a aliança, né? A aliança perpétua com a descendência de Isaac. Não é? Continuando aqui, quanto a Ismael, não é, o outro filho, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará a você neste mesmo tempo, daqui a um ano. Então Deus deixa claro. E vemos aqui também a preocupação de Abraão com o seu filho Ismael. Não é? Porque apesar dele ser filho da Agar, apesar de ter tido a confusão com a Sara, não é? Mas era filho de Abraão. E ele então roga a Deus, e Deus diz a ele que ouviu, né? Que ouviu o pedido que você me fez, e vou abençoar também a Ismael. Mas a aliança, né? Deus não mudou o plano dele. Deus continuou com o plano que ele tinha há um tempo atrás, né? Há 24 anos mais ou menos, já que não é? Ele disse: daqui a um ano eu virei e Ismael e Isaac estará entre nós, não é? Isaac já estará vivo, Sara já estará grávida. Então vemos aqui que Deus não mudou o seu plano só porque Sara quis antecipar alguma coisa, porque Sara quis mudar alguma coisa. Não é? Deus continuou com o seu plano inicial. Deus mudou o nome então de Abrão. Então aqui nesse capítulo 17 que a gente vê a mudança de nome. No verso 5 aqui, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai elevado e Abraão significa pai de uma multidão. Deus faz essa troca. Muda também o nome de Sara, não é? Que era Sarai, e que significa contenciosa. Agora ele muda para Sara, que significa princesa. Aqui no verso 15, Deus faz essa mudança de nome. No verso 17, então, quando Deus fala para Abraão que ele terá um filho nascido de Sara, não é? Aqui, então Abraão se prostrou, né? Depois que Deus falou isso, Abraão então se prostrou com o seu rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Não é? E daí ele ri em seu coração e pensa assim: como que eu velho, né? E como que Sara velha também dará à luz a um filho? E eu acho muito bonito. E o que chama, por isso que o nome de Ismael é riso, não é? Porque Abraão riu em seu coração. E então Deus se apresentou para Abraão como, nesse capítulo também, né? No capítulo 17 aqui vemos que Deus se apresenta para Abraão como todo-poderoso. Já vemos aqui no começo, não é? Aqui, no verso 1, né? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito, porque aí farei uma aliança com você. Então vemos aqui que Deus já se apresenta como Todo-Poderoso, um homem de 99 anos, não é? E a mulher tinha quanto? A mulher tinha, no capítulo aqui 17, diz que ele já tinha 100 e que Sara já estava com seus 90 anos.
E Deus então se apresenta como Deus Todo-Poderoso no verso 1, lembrando a ele que de fato ele pode todas as coisas, não é? Trazendo a ideia de alguém que pode todas as coisas, que tem a capacidade de fazer qualquer coisa, não é? Quando vemos lá em Lucas também um relato, né, quando está falando ali de Maria, não é, que o anjo vai conceber e ela vai ficar grávida, né? E ela era virgem, então é a mesma dificuldade, né? Como que uma mulher virgem vai engravidar não tendo relações? Como que uma mulher que já não tem o costume de mulheres, os costumes das mulheres, como que essa mulher vai engravidar? E é usada a mesma frase, não é? Para Deus não há nada demasiadamente impossível. E de fato é muito parecida a história, não é? É uma dificuldade que as duas enfrentaram, mas que o poder de Deus realizou na vida de ambas. O terceiro tópico aqui da nossa revista diz: a promessa renovada veio ao meio-dia, aqui no capítulo 18, do verso 1 ao verso 16. Né? No capítulo 18 acontece agora um fenômeno chamado de teofania, né? Que é quando, esse fenômeno é quando Deus ou os seres celestiais, né, se manifestam como uma forma provisoriamente humana, não é? Se manifesta ao homem como uma forma provisoriamente humana. Isso é teofania. Então aqui nós vemos logo no começo aqui do verso 18, né, Deus se fazendo representar pessoalmente ao seu servo Abraão. Deus aparece então para Abraão. Aqui acontece, como falei, a teofania. Então Abraão recebe a visita de 3 homens, não é? Eles vieram retificar então a promessa para Abraão. A gente lendo assim a história parece que as coisas foram bem em sequência, mas como eu disse, isso demorou 25 anos, não é? Desde o começo da promessa até agora, não é? 24, né? Que quando Sara engravidou fazia 25 anos. Então, ele fala então que no ano seguinte, né, quando vier capítulo 10, aqui no verso 10 do capítulo 18, ó, o verso 10 diz assim: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Então ela escutou quando o anjo disse, né, que daqui a 1 ano ela teria, então, eles voltariam e ela já estaria com seu filho em seu ventre. Sara escuta, Sara ri, né, porque eles já eram velhos. Então Sara está ali à porta e ele, no verso 11, diz que Abraão e Sara já eram muito velhos, avançados em idade. E Sara já lhes havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei prazer ainda? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? E aí Deus fala: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Porém o Senhor disse: na verdade é certo que você riu, porque Deus conhece o coração, né? Deus sonda o coração e sabia que Sara certamente tinha rido. Sara tinha rido, né? E Sara, com medo, disse: não, mas eu nem ri. E então o Senhor ali mostra, né, confronta Sara a necessidade que ela tinha de crer. No verso 14, quando Deus diz: por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, não é? Ele já tinha se apresentado como o Senhor Todo-Poderoso, não é? Ele já tinha dito que ele podia todas as coisas. Mesmo assim, Sara, então, porque de fato, né, se a gente for olhar, é difícil, mas para Deus não há nada impossível. É difícil para nós, para Deus não é. E agora no tópico 4 da nossa lição diz: a intercessão ao cair da tarde. No verso 18 ainda, agora do 17 ao 33, não é? O entardecer. Então o Senhor fala a Abraão que ia acontecer, não é? No verso 19 aqui ele começa a relatar então que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, não é? Onde o sobrinho dele morava, né? Ló morava lá. Então o Senhor, por misericórdia, contou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, não é? E Abraão então começa a interceder pelas pessoas que ali estavam, não é? Abraão certamente conhecia a fama que a cidade tinha,
E ele começa então a meio que lembrar a Deus da sua justiça, né? Eu acho interessante essa parte, porque Abraão começa a dizer, né? O Senhor é o juiz de toda a terra, né? Longe de ti destruir o justo junto com o ímpio, né? Lembrando a Deus da sua justiça, lembrando a Deus de quem Deus é, né? Não que Deus tivesse esquecido, mas Abraão usa esse recurso. E então ele começa ali a interceder pelo povo, interceder pelos ímpios que ali estão. E Abraão começa a dizer, se Deus achar então ali 50 justos, Deus vai destruir a cidade. E o Senhor diz, não, se tiver 50 justos eu não destruirei. E eu acho interessante essa conversa, essa intercessão, essa insistência de Abraão, né, nos mostrando assim que não é orar uma vez e esquecer, não, é insistir, né, insistir com Deus e conversar com Ele, porque Ele está ali com o seu coração aberto, né, para escutar as nossas orações, com o seu ouvido atento a escutar as nossas orações e responder às nossas orações, mas no tempo dele, né, no tempo determinado por Ele. Então Abraão continua, se tiver 40, e o Senhor diz, não, se tiver 40 eu não destruirei, se tiver 30 eu não destruirei, se tiver 20, se tiver 10, e o Senhor diz, não, se tiver 10 eu não destruirei aquela cidade. E por fim nós vimos que a cidade foi destruída, porque só Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas saíram da cidade, nem os seus genros escaparam. Porque, como vamos ver mais pra frente, Ló tentou alertar os seus genros, né, mas eles não deram ouvidos. Eles até riram e caçoaram do Ló. Né? E vimos aqui então a intercessão de Abraão e a necessidade que temos de interceder, seja por uma doença, seja por alguém que a gente queira que se converta em nossa família, seja por um filho, como foi o meu caso, né? Eu sei que os irmãos sabem que eu já contei na igreja, né? E eu sei que algumas pessoas já ouviram até mais de uma vez, de uma forma mais próxima, né? É uma história que gosto de contar porque eu sempre quis ter filho muito jovem, sempre quis ter mais de um filho, né? E quando casei, tentava, logo depois de um ano já comecei a tentar e não conseguia ter filhos. E comecei então a orar e a interceder, fiz vários exames, ninguém descobria nada. Até que por uma questão de trabalho do Flávio, mudei de cidade, mudei de médico, né, por conta da mudança de cidade. Daí o médico pediu outro exame do Flávio e aí detectou qual era o problema, qual era a nossa dificuldade. E eu lembro que quando eu soube dessa questão de ser subfértil, eu fiquei extremamente devastada, porque, como falei, era uma questão minha que eu queria muito, né, já tentávamos há um tempo, quando descobrimos. E daí então perguntei ao médico qual era a chance, né, se tinha alguma possibilidade de engravidar de meio natural, porque eu não queria fazer inseminação por conta dos hormônios, né. E daí o médico disse a mim que a chance era a mesma de ganhar na loteria. E ele ainda me perguntou, você conhece alguém que ganhou? Aí eu disse, não. Ele disse, nem eu. É a mesma chance que você tem. E aquilo me devastou de uma forma assim muito, muito grande, né? E continuei orando, né? Continuei orando e por muitas vezes eu pensava, mas será mesmo? Será mesmo que vou conseguir? Né? Será mesmo que vai dar certo? E daí já queríamos até mudar os planos, né? Tentar adotar. Já estávamos até fazendo curso de adoção quando eu descobri que eu estava grávida. Como eu não tive muitos sintomas, eu vim descobrir, eu já estava com quase 3 meses, né? Não, com quase 4 meses. E quando eu vim descobrir, porque eu não tinha muitos sintomas e também estava com medo de ser gravidez psicológica, né? Porque da impossibilidade. Mas assim, no tempo certo de Deus veio, não é? Veio no tempo certo. E assim, uma questão que o Natan pede muito é um irmão, né? E eu já me dou por satisfeita com, claro que eu queria mais um, mas graças a Deus eu tenho um, né? Para quem não podia ter nenhum, estou satisfeita. Mas o Natan tem essa questão de querer, e eu lembro que esses dias ele estava falando muito sobre isso no começo do ano. E daí ele me perguntou assim, mas mãe, eu vou ter que orar por 7 anos? Porque você orou por 7 anos, será que eu vou ter que orar também por 7 anos para Deus me atender? E eu achei interessante essa pergunta dele, né? E eu disse a ele, não, filho, talvez não precise orar por 7 anos, né? Mas a gente sabe que é no tempo que Deus quer que as coisas aconteçam. Mas por muitas vezes, em nossa limitação, nós pensamos que não adianta mais orar, que pra quê? Eu vou orar por uma coisa que é impossível. Por uma coisa que o médico mesmo falou que é impossível de acontecer, que é muito raro que possa acontecer.
Mas o nosso papel é continuar insistindo, é continuar orando e crendo, não é? Que no tempo certo, no tempo determinado por Deus, as coisas acontecem. Não é não com o nosso jeitinho, não, no tempo certo. Deus faz as coisas. E as coisas dão certo. Não é porque é o plano que ele tem, não é? E o plano dele é muito melhor do que o nosso. E graças a Deus por isso. Então nós vemos aqui agora no nosso quarto tópico, quinto e último tópico da nossa revista, que diz: riscos para os que decidem apartar-se da bênção, agora no capítulo 19, né, do verso 1 ao verso 23. Então os dois anjos foram para Sodoma, né, e ficou um lá com Abraão, como vemos no capítulo 18, do verso 22, né, aqui do verso 22, cadê o 22, assim, ó. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Então o Senhor ficou com Abraão e os dois anjos seguiram para Sodoma e Gomorra. E antes eles, quando eles iam dormir, né, antes deles se deitarem lá em Sodoma, o povo ali de Sodoma começou a questionar os homens, né, de Sodoma ali começou a pressionar Ló para que Ló então deixassem com que eles pegassem os anjos, para os irmãos terem a noção de como estava aquilo ali, né, o pecado que havia ali. Então os homens dizem a Ló: cadê os homens para que estavam com vocês? Trazem para cá, né, traz para cá para nós, para que nós possamos conhecer. Esse conhecer aqui está no sentido sexual da palavra, aqui no verso 5, do 19, verso 5. Cadê? Aqui, ó. Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Trazem aqui para fora para que nós abusemos deles, tá? Assim na minha versão. Então Ló fecha a porta, né? E os anjos então estendem a sua mão e cega aqueles homens. E os homens ficam sem enxergar a casa, sem encontrar a porta, sem encontrar a casa. Não é? Porque os anjos os cegaram. E os anjos então avisam a Ló que ele precisa deixar aquela cidade, porque aquela cidade vai ser destruída. Ló então avisa aos seus genros, aqui no verso 14. Ó, verso 14 aqui, ó. Então saiu Ló e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levante-se e saia desse lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Então levaram então na brincadeira, não acreditaram em Ló. Ficaram ali e saem então de lá Ló, sua mulher e suas duas filhas. A mulher de Ló então olha para trás, não é? E vira uma estátua de sal. Há uma ordenança aqui do anjo, no verso 26, que diz assim: os anjos tinham ordenado, né, que não olhasse para trás. E a mulher de Ló, então, aqui, ó, no verso 26, diz assim: que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E o anjo tinha ordenado que eles continuassem a andar sem parar, né? Andasse até chegar a uma colina, até chegar a um lugar seguro, porque iria chover enxofre, não é, do céu. E então a mulher de Ló virou e olhou para trás, desobedecendo ao anjo, e virou então uma estátua de sal, olhou ali para as coisas que ela estava deixando para trás, não é? E morreu. E quando Ló e suas filhas estavam em lugar seguros, então choveu, fez cair sobre as campinas e sobre os moradores daquela cidade, então, uma chuva de enxofre e fogo, aqui no verso 23 diz que então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma. E isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Então Deus destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade, os que nasceram aqui naquela terra. E a mulher de Ló então olhou para trás. E só na manhã seguinte, então, né, quando Abraão se levanta de madrugada e foi olhar, e viu então que tinha sido destruído aquilo ali, não é? E o Senhor e aqui eu acho bonito também, ó, no verso 29, que diz assim: que assim, quando destruiu as cidades das campinas, Deus se lembrou de Abraão, né? Se lembrou da intercessão que Abraão tinha feito, tirou Ló do meio da destruição, quando sobreviveu das cidades em que Ló já tinha morado. E aqui no verso, né, no final do verso 19, nós vemos também um episódio bem triste aqui nos capítulos 30 a 39,
que é o relato então do episódio quando as duas filhas de Ló, então elas mantêm uma relação incestuosa com seu pai a fim de garantir a perpetuação da família, né, dando então início aos povos moabitas e amonitas. Então vemos aqui mais uma vez, né, eu acho que as meninas podiam, né, ter pensado, se destruiu tudo, né, já tinha a história de Noé, né, destruído com água. Elas podiam pensar que não tinha mais ninguém, que só tinha escapado eles três. Podiam, né, é uma suposição minha. Então elas tiveram essa relação incestuosa com o pai e ambas, não é, tiveram filhos com o seu pai. E agora então vamos para a verdade, para aplicações para a vida, não é, que a nossa lição nos traz. Aqui ela nos lembra que o apóstolo Paulo, ele aproveita, né, esse episódio para ilustrar a doutrina de que os esforços humanos não são eficazes para a salvação e que somente a obra do Espírito Santo pode garantir a comunhão de Deus com Deus, não é? De modo que no plano material, quer no plano espiritual, devemos andar por buscar a fé, buscando sempre saber qual é a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, como ele diz em Romanos 12:2, não é? Para que tenhamos então êxitos em nossos empreendimentos. Então não precisamos facilitar nada para Deus. O nosso papel sim é orar, é buscar a sua presença, não é? Buscar orar intercedendo, assim como tanto por pessoas, por salvação, por livramento, não é? Por filhos, seja por que for, por saúde. O nosso papel é continuar insistindo, né? Não desistir, porque Deus está com seus ouvidos atentos, e como vimos aqui, quando Deus foi destruir a cidade, Deus certamente não estava satisfeito com a situação daquelas pessoas, não é? E Deus, quando vai destruir aquela cidade, então, Deus se lembra de Abraão, e daí livra Ló, que era a intercessão que Abraão tinha feito, né? Abraão tinha feito a intercessão pelo seu sobrinho, para que ele não fosse destruído. E então vemos também a disposição de Abraão, né, com relação à cortesia, com respeito aos seus visitantes, né, que ele vê então ali ele recebe ali os três anjos, os três seres celestiais, não é, a teofania, e ele então ele recebe muito bem, não é? Ele já vai para Sara, já pede para Sara fazer comida, já pega um animal, já manda preparar para que tenha ali uma boa hospitalidade, não é, como vemos aí no capítulo 18. A insistência, né, para que eles se hospedem com eles, no verso 3 do capítulo 18, e a sua urgência em preparar os alimentos, né, como falei, do verso 4 a 8 do capítulo 18, mostra a magnanimidade do seu coração, né? Mostra que o seu coração era bom, né? Que o seu coração estava disposto a ajudar, a receber, a hospedar, não é? De forma alegre, né? Em seu coração. A Bíblia nos incentiva a sermos hospedeiros, né? Que a hospitalidade está na lista das virtudes cristãs, como vemos em Romanos 12:13. Vamos ver? Romanos 12:13. Pronto. Romanos 12:13, logo depois de Atos. Aqui. Romanos 12:13 diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. Então, no que cabe a nós, né, que se pudermos fazer o bem, que façamos, não é, que possamos receber bem, que possamos facilitar a vida das pessoas, né, de uma forma a suprir as suas necessidades, que possamos esquecer um pouco de nós, não é, orar mais pelos outros, pelas necessidades uns dos outros, e o que estiver na nossa mão para fazer, que a gente possa fazer, que a gente possa ajudar, que a gente possa receber, que a gente possa suprir alguma necessidade no momento desse que estamos vivendo, não é? Que a gente possa pensar um pouquinho no outro, no que o outro está passando, não é? Então a nossa lição aqui nos termina dizendo que peçamos a Deus para que nós possamos, para que nos faça hospitaleiros, e que aproveitemos a prática da hospitalidade para testemunhar a nossa fé, seja em estudos bíblicos individuais,
sejam nos chamados grupos de comunhão ou em qualquer outra forma que Deus nos mostre. Então, que eu e você possamos estar abertos e a entender, não é, os planos de Deus para nós, a esperar que os planos de Deus se cumpram, não é, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no tempo que você quer, não é na época que a gente acha que é a perfeita da nossa vida. Não, é no tempo que Deus quer. E que a gente possa entender também que a esperar quietos, não é? Há tempo para todas as coisas, como dizem Eclesiastes, é tempo de fazer alguma coisa e é tempo de esperar. E entendermos esse tempo de esperar. Não é esperar e esperar em Deus, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que para Ele não há nada impossível. Então não facilitar nada para Deus, porque Deus não precisa que facilitemos nada para Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, não é? E quando a gente às vezes tenta facilitar alguma coisa, como vimos aqui hoje, causamos confusão, trazemos confusão para a nossa vida, que precisamos sim esperar com paciência no Senhor, como diz o salmista, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele olha para nós e ouve o nosso clamor, como diz o salmista, não é? Então precisamos então viver na dependência de Deus, como vimos hoje aqui, nesta manhã. Vamos orar, encerrando a nossa lição nessa manhã. Pai querido e amado, eu te louvo, Pai, te agradeço por todo o teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado porque tu deixas registrado, Senhor, em tua palavra, Senhor, maneiras pelas quais possamos te conhecer mais, Senhor, e viver de forma a depender mais de ti. Pai querido, nos ajuda nesse momento em que estamos vivendo, Senhor, como país, como mundo. Orienta as nossas autoridades, ó Pai, para o que eles possam fazer de uma forma a pensar na população, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Não que sejamos libertos do mundo, Senhor, mas nos ajude aqui, Senhor. Nos ajude aqui no mundo a não nos contaminar, a permanecermos firmes, sabendo, Senhor, dos teus propósitos, sabendo, Senhor, dos teus planos para nós, sabendo, Senhor, que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajude, Senhor, a nos manter firmes em ti, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.